Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, eu estou de volta aqui para a nossa última atualização do template. Essa atualização aqui nós vamos colocar o quê? Ver como que se faz um carimbo e como que a gente faz o bloco, né, para indicação de desenho em prancha. Então eu vou passar aqui para a nossa prancha A3. A gente vai estar utilizando aqui a prancha A3 como exemplo. Se você não viu as aulas passadas de template, então dê uma olhada nas aulas passadas, a gente fez a atualização até chegar nesse ponto. E eu vou começar então pelo carimbo, que ele é um pouquinho mais extenso. Então vou começar por ele. Para fazer o carimbo, a gente sabe que toda marcação, quando eu falei das pranchas, eu falei que toda a primeira marcação aqui é 185 e sempre a marcação, né, da margem esquerda 25, que é para justamente somando, né, os dois, 185 mais os 25 vão dar os 210 milímetros, que é a base de um A4. Todas as pranchas, né, A3, A2, A1 e A0, quando dobradas, elas vão ficar do tamanho de um A4. Então o nosso carimbo ele tem que ficar sempre nessa marcação aqui de 185. O que vai mudar no carimbo é porque nós vamos ter que ter dois blocos. Um bloco de carimbo para a prancha A3 e para a prancha A2 e um bloco para a prancha A1 e prancha A0. Por quê? Porque o tamanho das margens no A3 e no A2 são 7 milímetros e o tamanho das margens no A1 e no A0 são 10 milímetros. Então a gente tem que diminuir um pouco o carimbo quando for passar lá para a prancha A1 e A0. Vamos começar então aqui a fazer na nossa prancha A3. Eu vou fazer o desenho do carimbo aqui primeiro e depois eu passo para as configurações e aí vocês vão ver o que nós vamos fazer, como que nós vamos criar esse bloco do carimbo. Primeiramente eu vou fazer uma linha de 50 aqui para cima, lembrando que a gente está considerando o nosso layout como 1 para 1 em milímetros, então 50 no caso seria o quê? 50 milímetros. E vou levar essa linha até aqui a margem, ó, e vou fechar essa linhazinha aqui, ó. Então eu fiz as 4 linhas formando esse retângulo onde vai estar o meu carimbo. Vou fazer um offset de 40, duas vezes aqui da margem direita para dentro. Então fiz dois offsets de 40 da margem direita para dentro. E vou fazer offsets de 10, 4 deles, ó, 1, 2, 3, 4 offsets de 10, marcando aqui as divisões do carimbo. Lembrando que nessa última aqui nós vamos ter a nossa numeração da prancha. Então eu vou fazer um trim Enter Enter e cortar as linhas internas, que aqui vai ficar só a numeração da nossa prancha. Então o desenho do nosso carimbo inicial vai ser esse aqui. Caso você precise fazer um carimbo diferente e tal, tudo mais, isso aqui é só para dar uma base para vocês de como construir esse bloco do carimbo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar alguns textos que nós vamos utilizar aqui na nossa prancha. Nós configuramos os textos lá no início da configuração do template, que foram textos o quê? De configuração para utilizar com Annotation Scale, para que ele fosse, né, um objeto anotativo e sofresse a alteração da Annotation Scale. Aqui nós vamos fazer um texto, configurar os textos que a gente vai utilizar aqui na nossa prancha, sendo o quê? 1 para 1 em milímetros. Então nós vamos entrar no Text Style, ST Enter, Text Style, e os textos que nós tínhamos criados, que eram de 2 milímetros, 3 milímetros e 5 milímetros, nós vamos criar agora textos 1 para 1 em milímetro, lá na prancha. Então a gente vai vir aqui em New, e eu vou colocar aqui, eu sempre coloco o quê? P maiúsculo, que é para indicar que esse texto vai ser utilizado na prancha. E depois, deixa eu até deslogar aqui da minha Steam, senão vai ficar aparecendo aqui a galera entrando aqui. Estava logado aqui com o pessoal. Seguinte, então vai ficar P de prancha. E nós vamos fazer mais o quê? Colocar o tamanho, né? Eu vou começar com 1.5 milímetros. Então vai ser o texto de 1.5 milímetros, 1,5 milímetro, lá na prancha. Então P 1.5 milímetros. Vou dar OK. Como eu estava com o texto de 2 selecionado, ele faz uma cópia do de 2, né? Só trocou o nome, ele está a mesma configuração de 2 milímetros. O que eu vou fazer com essa configuração? Eu vou desmarcar o Annotative e a altura desse texto vai ser realmente a altura que eu quero que ele apareça aqui na prancha, que vai ser o que? 1.5, que vai ser 1,5 milímetro. Vou aplicar e vou criar outro texto, que vai ser o meu P3
P 3 milímetros. Ia criar 2 milímetros, eu não preciso do 2. P 3 milímetros. Ok. A única coisa que eu vou fazer agora é trocar a altura, que não vai ser mais 1.5, vai ser o quê? 3. Aplico, crio mais um texto novo. P 5 milímetros, dou ok. Troco a altura do texto para 5. Aplico, crio mais um. P 8 milímetros, dou ok. Troco a altura para 8. Aplico, crio um novo, que vai ser agora o nosso último, que vai ser o P 12 milímetros. Dou ok. Tá lá, criou o texto de 12 milímetros, eu troco só a altura para 12 e aplico. Feito isso, eu vou deixar o texto de 1,5 mm como texto corrente, que vai ser o que a gente vai começar a escrever com ele, vai ser 1,5 mm. Então deixei como corrente, selecionei 7 correntes, vou fechar e eu vou fazer um carimbo aqui que eu passo para os meus alunos, para fazer o trabalho e tal, tudo mais na minha disciplina. Então esse é o carimbo que eu passo para eles. Lembrando, é um carimbo bem básico, se você precisar alterar alguma coisa para disciplinas de ateliê, de projeto, de urbanismo, paisagismo e tudo mais, você aqui vai ver o básico, né? Como construir esse bloco de carimbo e como facilitar para você utilizar. Então eu vou fazer aqui um texto, passar aqui para mim ler texto, que está na ler pranchas, né? Vou passar para ler textos. E vou usar um Dynamic Text aqui, que vai estar dizendo que, tudo em letra maiúscula, né? Disciplina. Então, disciplina, 2 pontos. Cliquei fora. Então esse texto, o que está acontecendo? Esse texto, se eu chegar aqui no Model, está tudo 1 para 1. Então esse texto vai ter 1,5 mm. Se eu fizer uma linha aqui próxima à base do texto e fizer um offset de 1.5, vocês vão ver o que, ó? Que vai ser justamente a altura desse meu texto, 1,5 mm. E eu vou fazer agora um offset aqui na margenzinha para posicionar esse texto aqui. Vou fazer um offset, offset de 2 milímetros da esquerda para a direita e um offset de 2,5 milímetros de cima para baixo. Só para poder posicionar aquele texto lá. Ó. Vou clicar aqui no Grip Point com o botão esquerdo e levar até o local que eu quero, né, que ele fique alinhado. Posso deletar essas minhas linhas que eu fiz só para ter referência. E depois eu vou copiar esse texto disciplina, comando copy. Vou copiar a partir desse ponto de base, que é um ponto que vai ter em todo o retângulozinho aqui. Ó. Vou copiar para esses locais. Para cá, para esse de baixo aqui. E lá no último slot, ó, nos últimos retângulos aqui. Então eu copiei para quê? Para colocar as informações que eu quero que contenham dentro de cada espaçozinho desse. Nesse aqui eu quero que a informação seja professor. Lembrando que isso aqui é um carimbo que você vai estar utilizando na faculdade, né? Caso seja um carimbo para o mercado profissional, obviamente você vai ter que mudar, não vai ter professor, né? Vou colocar a disciplina. Vou colocar nesse retângulo número, prancha. Aqui vou colocar desenho. Nesse aqui a escala do desenho. Embaixo aqui vai ficar aluno. Vou colocar entre parênteses A também. Vou fazer a mesma coisa lá no professor, né? Que pode ser uma professora também. Vou colocar aqui professor ou professora, né? E aqui no último eu vou colocar data. Então vai ser a data que você fez o seu trabalho, a sua prova e por aí vai. Então o que nós fizemos? Colocamos disciplina, professor, número de pranchas, desenho, a escala do desenho, nome do aluno, data em que o aluno fez o trabalho. Ok. Vamos criar aqui uma linha agora, no midpoint desse carimbo, que a gente vai dividir aqui. Aqui em cima vão ficar o que é a prancha atual e embaixo vai ficar o total de pranchas que o projeto, né, contém. E agora nós vamos começar a criar os nossos atributos. Esse vai ser um bloco com atributo. Lembrando que sempre o primeiro atributo que você cria, ou modifica, ou mexe, qualquer coisa, sempre o primeiro que você altera, ele vai ser o último a ser perguntado na lista, né, de quando que ele pede as informações do atributo. Então nós vamos fazer esse carimbo, né, sempre começando da última informação que a gente quer preencher. Então vou lá, ou venho em Insert, né, e defino um atributo, ou entro no atalho ATT, que é o
Attributes Definition, né? Então, ATT. E eu vou colocar um tag que vai se chamar total underline pranchas, que vai me perguntar qual que é o total de pranchas no meu projeto. Eu vou justificá-lo pelo centro e eu vou colocar o texto P 12mm, o texto que a gente acabou de criar. Vou dar OK, então tag total pranchas, justificativa pelo centro e o texto style do P 12mm. Dou OK e vou marcar aqui no midpoint dessa linha que a gente acabou de criar. Vou mover isso para baixo 16 milímetros. Então, criei, posicionei no centro, movi para baixo 16. Vou criar outro atributo que vai ser prancha underline atual. Vai ser o número da minha prancha atual. A mesma coisa, centro 12 milímetros, dou OK, posiciono no midpoint também. E aqui eu movi o que? 16 para baixo, porque foram 12 do texto mais 4 milímetros aqui. Então eu vou mover agora para cima 4 milímetros. Para a gente posicionar, para ter um padrão, né? Ficar bem direitinho aqui o número em cima e o número embaixo, todos com a mesma distância, tudo correto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o professor, o atributo do nome do professor. Então vou lá, ATT, nome, underline, professor, e vou colocar o texto, centralizar na esquerda mesmo, está correto aqui, e vou colocar o texto 5 milímetros, P 5 milímetros, esse aqui. Então, nome, underline, professor, left, P 5 milímetros. Vou dar OK e eu vou deixar ele aqui fora, colocar ele aqui fora. Por que eu estou colocando fora? Porque depois eu vou posicionar o nome do professor para o local onde ele vai ficar. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou fazer um offset para deixar o local, a posição aqui igual para todos os retângulos. Então eu vou fazer um offset de 4 para cá e vou fazer um offset de 1 para cima. Então todo o texto agora que eu criar, todo atributo que eu criar, eu vou criar, posicioná-lo aqui, depois vou selecioná-lo, mover desse ponto que é comum para todos os retângulos e vou sair distribuindo esses atributos. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou fazer agora a data. Então, ATT, vou colocar aqui data, left, 5 milímetros, tudo OK. Marco lá naquele ponto de inserção, ponto de interseção, desculpe. Seleciono data, comando move, esse ponto em comum para todos, e vou mover lá para data. Ou seja, ele sempre vai ficar 4 milímetros da margem esquerda e 1 milímetro de baixo para cima. Vou criar agora nome aluno, ATT, nome, underline, aluno, left, P 5 milímetros, OK, marco na interseção, seleciono o atributo, comando move, pego o ponto em comum, levo lá para o retângulo onde tem o nome do aluno. Vou criar agora, de trás para frente aqui, escala desenho 3, ou escala 3, desenho 3, escala 2, desenho 2, escala 1, desenho 1. Então, vamos lá. Atributo. Esse vai ser escala, underline, 03. Dou OK, posiciono, seleciono a escala underline 03, comando move, posiciono ela no retângulo que ela pertence. ATT. Vai ser agora desenho underline 03, dou OK, posiciono no ponto que eu quero, seleciono, move, pego o ponto em comum, levo para o retângulo que ela vai ficar. E assim vou fazer com escala 2, desenho 2, escala 1, desenho 1. ATT, escala underline 02, dou OK, posiciono, seleciono, comando move, levo lá para o retângulo que ela vai ficar. ATT de novo, desenho, underline, 02, dou OK, posiciono na interseção, seleciono, comando move, levo para o retângulo que ele vai ficar. Mais um atributo, que vai ser o nosso escala, underline 01, dou OK, posiciono aí na interseção e vou mover para o local onde ele pertence. ATT,
desenho underline 01, dou OK, mesma coisa, interseção, seleciono, comando move, vou mover ali para onde ele pertence. E o nosso último atributo vai ser o que? Nome disciplina, att, nome, underline disciplina, dou OK, posiciono na interseção, seleciono o atributo e vou mover para o ponto em comum aqui. Por último, seleciono o atributo do professor, clico aqui no grip point e levo ele para o local que ele tem que estar. E vou deletar as linhas, né, que eu fiz aqui só para pegar essa referência. Então vocês estão vendo que quando a gente está fazendo um bloco com atributo, ele fica um pouco confuso, fica um texto em cima do outro, tal, tudo mais, só que no final o negócio vai ficar bem interessante. Por último, nós vamos fazer um retângulo, rec, de 30 por, então 30,1.5. Esse retângulo aqui, 30 por 1.5, e vamos aplicar uma achura sólida nesse retângulo. Então H, Enter. O Solid é mais rápido você selecionar por aqui, ó, pela interface mesmo do... Como é que eu esqueci o nome da interface? É a... Deixa eu ver aqui. Annotation, Draft, aí ele não fala aqui o nome disso aqui, acho que é Rebel. É, Rebel, interface Rebel. Então eu vou selecionar aqui, clico aqui dentro, apliquei a achura sólida, repetindo aqui como é que se faz, H, Enter, seleciono o tipo de achura sólido, clique dentro do retângulo e aperte Enter de novo. E depois nós vamos fazer o quê? Fazer uma linha no midpoint até o outro midpoint. Ah, mas eu não estou enxergando essa linha. Não tem importância, é só para a gente poder pegar o midpoint dela. Então você vai selecionar só o retângulo e a achura. Não precisa selecionar essa linha aqui do meio. Ó. Só o retângulo e a achura. Vai mover do midpoint, ó, dessa linha que a gente acabou de criar para esse midpoint aqui. Ó. Aí você vai deletar a linhazinha que ficou lá em cima e vai deletar essa linha que foi só de referência aqui para o meio dessa caixa. Feito isso, a gente vai copiar esse bloco completo aqui para o lado. Vamos copiar aqui, eu vou só trocar a cor do meu background aqui, porque está muito escuro, para vocês vai acabar ficando um pouco ruim para visualizar. Só trocar a cor do paper background, selecionar aqui, vou deixar um pouquinho mais claro. Ok, aplicar e fechar, pronto. Um pouco mais claro, fica mais fácil para vocês poderem visualizar. Então eu copiei o carimbo para cá. Por quê? Porque esse aqui eu vou criar um bloco que vai ser o bloco para a prancha A3 e para a prancha A2, e esse aqui eu vou criar um bloco para a prancha A1 e para a prancha A0. Como é que eu vou fazer? Eu vou diminuir 3 milímetros nesse. Então eu vou fazer o comando stretch, S, Enter, comando stretch, e eu vou selecionar, ó, da direita para a esquerda só essa partezinha onde eu vou diminuir os 3 milímetros. Comando stretch, lembrando que o que está dentro da seleção ele segura, e as linhas que tocam na margem da seleção elas vão ser esticadas ou comprimidas. Então clicou para selecionar, aperta Enter para aceitar a seleção, clica com o botão esquerdo em qualquer ponto de base, arrasta para o lado que você quer fazer a deformação, ó, se eu quero esticar ou comprimir, e eu vou esticar aqui para vou mover para comprimir e vou comprimir 3 milímetros. Então digito 3 e dou Enter. Então o que aconteceu? Esse carimbo agora ele está 3 milímetros menor. Ele vai ficar justamente no espaço certinho na prancha A1 e A0. Então vamos transformar isso em bloco agora. Seleciona todo o carimbo, comando Block, B, Enter. E o nome desse bloco vai ser o quê? Carimbo, underline, A3, underline, A2. Então vai ser o carimbo para A3 e A2. Nós vamos pegar aqui um pick point, bem aqui, ó, onde ele fica encostando na margem. Eu peguei esse pick point, verifica se está convert to block, verifica se a unidade está em milímetros e dá OK. Quando eu der OK, ó, ele vai começar a me pedir as informações que são o quê? Os nossos aqui atributos. Então o nome da disciplina, vou colocar aqui arquitetura. Não vou colocar nem o nome de disciplina. Desenho 1, vamos supor que seja planta baixa. A escala dela, 1 para 50.
Vamos supor que eu só quero que tenha desenho 1, só tem um desenho nessa prancha A3, não tem mais de um desenho. Então eu só vou preencher o que? O desenho 1 e escala 1. Não preencho desenho 2 e escala 2 e não preencho desenho 3 e escala 3. Nome do aluno eu vou colocar aqui Fernando. Vou colocar Next. Aí ele vai passar para o quê? Para os próximos atributos que tem aqui. Ó. Qual que é a data? Vou colocar aqui 11/2015. A gente costuma colocar só mês e ano. Nome do professor, vou colocar f.ineco, Fernando Ineco. Prancha atual seria a prancha que eu estou aqui agora, vamos supor que seja a prancha 1. E o total de prancha, vamos supor que esse projeto tem 8 pranchas, 0,8. Quando eu termino de preencher, é só dar OK e automaticamente o nosso carimbo vai estar aqui preenchido. Com a disciplina, planta baixa, tal, seu nome, tudo direitinho. Se você quiser alterar qualquer coisa ou preencher algum campo que não está preenchido, é só clicar 2 vezes no bloco, selecionar qual atributo você quer preencher, ó, e colocar o valor aqui. Vamos supor que essa aqui seja minha planta com layout. Planta baixa, layout. Automaticamente, ó, ele já vai alterando aqui no carimbo. Posso dar OK, ele já está alterado. Então isso aqui é uma maneira muito fácil e rápida da gente trabalhar com carimbo. Por quê? Porque você não vai ter que ficar desenhando, não vai ter que colocar texto, não vai ter que ficar escrevendo toda hora. Você tem tudo aí já pré-determinado e você pode só clicar 2 vezes nesse bloco com atributo e alterar os atributos desse bloco. Então vou criar aqui o outro bloco aqui. Então vem aqui, comando block, B Enter, e o nome desse bloco vai ser carimbo, underline A1, underline A0. Então esse carimbo ele vai ser para a prancha A1 e A0. Venho aqui em Pick Point, seleciono o mesmo ponto que eu selecionei no carimbo anterior, verifico se está converte o bloco e verifico se está em milímetros. Dou OK e eu não preciso preencher isso aqui. Por quê? Porque o bloco já foi criado. Então eu não preciso preencher porque ele não vai ser usado aqui. Vou fechar e deletar isso aqui. Por que eu deletei? Porque o bloco já tá criado no arquivo. Esse bloco aqui foi deletado, mas ele tem um bloco na memória desse arquivo aqui, que vai ser o nosso template. Vou passar aqui para a prancha A1 e vou mostrar para vocês como inserir o bloco em uma prancha que você vai começar a trabalhar. Então nós temos a prancha aqui A1, vou usar o comando Insert, que é o I Enter, o atalhozinho, e eu vou selecionar o bloco. Aqui tem uma lista de blocos que já tem dentro desse meu arquivo. Vou selecionar o bloco, carimbo A1, A0, dou OK e ele pede para me especificar um ponto onde eu vou inserir esse arquivo. Seleciono o ponto, agora sim eu posso preencher. Eu não vou preencher aqui, só para mostrar para vocês como é que ele fica correto, ó, exatamente do tamanho certinho aqui desse 185, ó, contando com a margem de 10 milímetros. Então nós temos o carimbo feito aí. Se eu quiser preencher depois, só clicar 2 vezes. Vem aqui, eu vou preencher prancha e total de prancha. Vou colocar prancha 07, prancha 07 e vou colocar total de 8, que seria lá que a gente colocou. Automaticamente ele já vai preenchendo. Então você não precisa nem preencher assim que você coloca o carimbo. Você pode deixar preencher depois. Não, eu vi que meu projeto não tem só mais 8 pranchas, agora são 9. Ixi, caramba, e agora o que eu faço? Vem aqui, só trocar, colocar 9. Dá OK, agora seu projeto já tem 9 pranchas e não apenas 8. Então é uma maneira fácil, né, e rápida de se trabalhar com carimbo. Vou deletar isso aqui, voltar lá para a prancha 3. Na Layer Texto nós vamos criar o que? A indicação de desenho em prancha. Aquela bolinha, né, que tem o nome do desenho, a escala e tudo mais. Para iniciar isso nós vamos fazer um círculo de raio 8. Então um círculo de raio 8. E depois eu vou fazer uma linha a partir do centro do círculo para a esquerda de 16 e a partir do círculo para a direita de 80. Então eu estou fazendo aqui um tamanho padrão dessa linha 80 aqui, depois eu posso modificar. Se ela ficar muito grande, se ela ficar muito pequena, eu posso aumentar ou diminuir, não tem problema. E vou fazer um trim, Enter, Enter, cortando aqui essa parte que está dentro do círculo. Então, fiz um círculo de 8, do centro do círculo para a esquerda 16, do centro do círculo para a direita 80. Vou selecionar o texto P3 milímetros,
e vou escrever com esse texto, DT Enter, vou escrever escala. 2 pontos. Clico fora, aperto o ESC, está aí o nosso texto escala. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer um offset de 1 para cima, e esse texto aqui, como ele tem 13, eu vou fazer um offset de 4 para baixo. E vou fazer uma linhazinha ligando esses 2 pontos. Ligando esse offset de 4 que eu fiz para baixo e o offset de 1 que eu fiz ali em cima. E vou mover aqui para o lado, vou mover aqui 3 milímetros, para ele ficar uma distância, né, desse círculo. E vou levar o meu texto escala para cá. E agora eu vou criar 3 atributos aqui. Eu vou criar o atributo escala do desenho, nome do desenho e número do desenho. Então vamos lá. ATT, primeiro vai ser escala, underline, desenho. Vou colocar para ser justificado pela direita, right, e vai ser o P 3 milímetros. Vou dar OK. Clico aqui no midpoint, ó, automaticamente ele vai justificar pela direita, não tem problema, seleciona e vamos mover aqui para o lado 15 milímetros. Então ele vai justificar, ele vai terminar esse texto bem aqui. Ó. Toda vez que eu escrever, o texto vai estar aqui no finalzinho. Toda vez que eu colocar a escala, o texto vai estar aqui no final. Beleza. Vamos criar outro atributo, que vai ser o nome, underline, desenho. Vamos colocar pela direita, ou pela esquerda, desculpe, left, e vamos colocar o texto P 5 milímetros. Dá OK, posiciona aqui em cima. Ó. E vamos criar por último, ATT, número, underline, desenho. Vamos colocar para justificar pelo middle, pelo meio, e vamos colocar o P 8 milímetros. Dá OK e seleciona aqui o centro desse círculo. Olha como vai ficar estranho aqui o nosso atributo. Ele fica muita coisa em cima, tal, tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover mais 5 milímetros aqui para o lado, a escala desenho. Então movi mais 5 milímetros para a esquerda. E agora eu vou deletar as linhas que eu fiz de referência, né? Essa linha e essa linha de cima eu vou deletar, e também essa aqui, ó. Então essas 3 linhas vão ser deletadas, que foram só de referência. Deleta. E agora eu vou criar o atributo, ó. Vou criar o bloco com o atributo, selecionei todo, B, Enter, comando block, e esse vai ser ind, underline, desenho. Esse vai ser meu bloco de indicação de desenho em prancha. Seleciono aqui um pick point, marco o centro desse círculo, verifico se está convert to block e verifico se está em milímetros. Dou OK e automaticamente ele vai me perguntar qual o número do desenho? 01. Qual o nome do desenho? Planta baixa. Qual a escala do desenho? 1 para 50. Exemplo. Vou dar OK, automaticamente ele já preenche, né, a nossa indicação de desenho. Se eu quiser alterar qualquer coisa, é só vir aqui, clicar 2 vezes e alterar o nosso bloco. Então, pessoal, isso aqui é uma dica para como fazer um bloco, né, de atributo para indicação de desenho e carimbo, para facilitar o trabalho de vocês. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou atualizar o meu template para ele ter todas as informações que a gente veio fazendo nessas videoaulas. Eu faço como? Venho aqui no azinho do AutoCAD, ó, passo o mouse sobre Save As ou clico na seta aqui para o lado, seleciono Draw in Template para ele salvar como um template, né? E seleciono o template que eu quero substituir, alterar, ou crio um arquivo novo. Pode ser criar um arquivo novo ou alterando, né? No meu caso aqui eu vou atualizar o meu template videoaula aqui. Ó. Então vou salvar, ele vai perguntar se eu quero atualizar, se eu quero substituir esse arquivo, eu digo que sim. Eu tenho que verificar aqui no Template Options se está na unidade métrica, aqui embaixo, a Metric. Se tiver tudo ok, está aqui, template para videoaula do YouTube, isso aqui é uma informação, a descrição desse template, e eu dou ok. O que é que aconteceu? Ele fez o meu template, salvou todas essas informações, tudo direitinho, e eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o template aqui, e para começar um desenho novo a partir desse template, é só você vir
em New, aqui em cima, ó, New, e selecionar o seu template. Quando você abrir a partir do seu template, ele vai gerar um desenho, ou seja, um arquivo DWG, contendo todas as informações que estavam no seu template. Então isso facilita demais o início do projeto, né? Facilita muito quando você vai começar a projetar, você já ter todas as informações já feitas, né? Tudo isso já está dentro do seu arquivo só para você utilizar. Então espero que isso ajude o trabalho de vocês, tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí no vídeo. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de chamar o pessoal. Sempre que tiver dúvida, pode perguntar. Eu tento responder o mais rápido possível aqui pelo vídeo, lá pela fanpage no Facebook. Então um grande abraço e ótimos estudos para todos, gente. Fui!